certo, Clarice, uma notícia de nível estadual e nacional também. Olha só, 1 em cada 3 praias de Santa Catarina está imprópria para banho, né? Que coisa impressionante, né? Santa Catarina, que é considerado aqui da região sul o celeiro das praias, né? Pois é, eu vi essa informação hoje pela manhã e me preocupou, porque o número de turistas que está, né, nas praias nessa época do ano é muito grande. São pessoas de diversos lugares do mundo, né? Já não são apenas brasileiros, as pessoas vêm de fora para apreciar o que há de bonito, o que há de agradável nessas praias, que são cartões postais, né? A bela imagem desses locais circulam pelo mundo inteiro, o que faz com que muitas pessoas venham conhecer. E aí chegam aqui e se deparam com essa situação. O Brasil já está passando por um momento tão complicado em vários âmbitos, né? Econômicos, tantas tragédias como aquela de Mariana. Enfim, é tanta coisa ruim acontecendo, e aí uma coisa legal como a praia, né, que as pessoas vêm em busca de relaxar, de aproveitar as férias, agora também apresentam problemas, né? Então, a população tem que ficar atenta para evitar doenças, né? As pessoas que estão indo até esses locais, se possível, procurar outras praias que não apresentem esses indicadores das praias poluídas. E o negócio é a gente pedir para as autoridades, né, para que tentem amenizar essa situação aí, né, que é entristecedora para nós nessa época do ano. Tá certo, Clarice. Bem, as notícias agora do esporte, né, são bem escassas nesse período de janeiro, principalmente, né. Agora no final do mês inicia o Gauchão, o Grêmio está se preparando para o Gauchão. O Inter ainda está envolvido nessa sua pré-temporada nos Estados Unidos, na Flórida, onde participa da Florida Cup, e nessa quarta-feira joga contra a equipe do Fluminense. E também temos o destaque aqui do Jornal Progresso, do Renato Miller, o descobridor de talentos no atletismo de São Sebastião do Caí. Ele que criou o grupo de corredores de rua, e um trabalho bem legal, porque ele vai nas comunidades mais carentes e ali descobre crianças com potencial para correr, e hoje são considerados grandes atletas. Isso realmente é muito bom, porque muitas vezes a criança, principalmente nesse período de férias, assim, não tem muito o que fazer hoje em dia. O entretenimento das crianças são a internet e os videogames, né? E acabam deixando de lado a prática de uma atividade física, o contato com outras pessoas presencialmente, fisicamente, né? Então, esse trabalho feito pelo Renato é muito interessante, porque aproxima as crianças de uma realidade que às vezes elas desconhecem, né? E do prazer que essa realidade pode oferecer. E depois que os adolescentes, que as crianças se envolvem com o mundo do atletismo, das caminhadas, corridas, enfim, eles abrem os horizontes, né? Eles querem mais, eles querem conhecer mais sobre aquele esporte, querem praticar mais. O prazer que isso dá, né, a sensação agradável que a prática de atividades dá, é algo realmente muito importante para a saúde, para o desenvolvimento físico e psicológico dessas crianças, né? Então, parabéns ao Renato pelo trabalho. Muito bem, Clarice, continuamos aqui com mais informações do nosso portal JP News. Lembrando que nessa sexta-feira o Jornal Progresso circula com seus 5.000 exemplares em 10 municípios de uma forma gratuita, né? Não precisa pagar para ter acesso à informação. E um dos destaques será a página 5, onde a gente traz uma entrevista com o procurador do município de Montenegro, procurador-geral, e ele fala sobre licitações. Isso mesmo, Adriana. A gente iniciou uma nova série de reportagens depois do assunto das CPIs. Agora, então, a gente está abordando a questão das licitações aqui no município. Inicialmente, a gente conversou com o diretor de licitações e agora, então, na segunda reportagem da série, nós conversamos com o procurador-geral em exercício, e ele que falou, então, sobre os casos em que podem haver dispensa de licitação. As explicações, então, do procurador, vocês conferem na reportagem na próxima sexta-feira, tanto no jornal impresso quanto também no portal JP News. Outra reportagem de destaque essa semana no Jornal Progresso, uma entrevista com o empresário Valmir Dávila. Ele conta como passou de roçador de ruas a um dos empresários mais bem-sucedidos da região, né? Isso mesmo, Adriana. A gente fez uma entrevista bem interessante com o Valmir. Foram horas de conversa, né? Apesar da gente ter
sintetizado em poucos minutos de gravação, né? Foi bem interessante. Ele contou um pouco da sua história, do crescimento que a empresa teve, né? Hoje uma empresa com atuação em diversas cidades do estado, tendo como maior cliente a Companhia Rio Grandense de Saneamento Básico, né? A Corsan, e também uma empresa que deu prioridade a atender aos municípios, né? É uma empresa prestadora de serviço para as prefeituras. Então, é um outro diferencial, né? E é uma empresa que cresceu muito rapidamente, e foi sobre isso que a gente foi conversar com o Valmir, né? Para saber como conseguir se manter no mercado, né? Num momento de crise, num momento de dificuldades em que enfrenta todo o país. E a empresa, na contramão do que a gente vem registrando por aí, se destacou, né? Tem tido um crescimento notório e significativo. Então, confiram a entrevista em vídeo também. A gente convida para que vocês acessem a JPTV e confiram na íntegra, né, tudo que o Valmir Dávila falou sobre, desde a fundação, né, desde o seu ingresso no Executivo Municipal, ele que trabalhou como servidor por vários anos. Posteriormente, então, resolveu largar o serviço público para se dedicar à realização do seu sonho, né, que hoje está concretizado. Legal, Clarice. O Jornal Progresso destaca que época de férias eleva o número de arrombamentos em Montenegro. A gente fez uma entrevista com o delegado de polícia e ele nos falou sobre isso, né? O delegado Pepe. Né? Pepe, isso. Ele orientou as pessoas para que tenham cuidados ao sair de casa, né? Porque quando a gente fala assim, dá a ideia de que quando vai viajar, quando vai para a praia, mas não. Os arrombamentos estão acontecendo com as pessoas na cidade. Um exemplo disso a gente traz na matéria. Um cidadão saiu de casa para ir ao médico à tarde e quando voltou a casa tinha sido arrombada, tinham sido levados computador e também uma televisão. O arrombamento aconteceu através de uma janela. Então eles já não estão mais, os bandidos já não estão mais tão atentos, né, a esse perfil do cidadão ter ido viajar ou não, né? Eles estão atacando onde dá. Então, se eles encontram uma brecha mais acessível, facilita o serviço para eles. Então é preciso ter cuidado, deixar a casa bem trancada. Se tem sistema de alarme, deixar ligado, né? Não deixar a correspondência no pátio acumulando, dando a ideia de que não há ninguém em casa. Se vai sair, de repente consegue pedir para um vizinho dar uma olhadinha na sua casa, né? São medidas simples, mas que daqui a pouco podem evitar aí um transtorno bem grande, né? E o número de arrombamentos a casas, de acordo com o delegado, é maior do que a estabelecimentos comerciais. E isso, segundo ele, se dá porque os estabelecimentos comerciais contam com esses sistemas que a gente fala, de monitoramento por câmeras, de alarme, né? Às vezes até alguma prestadora, né, de segurança que monitora o local, passa várias vezes em frente ao estabelecimento. Então, como as residências raramente possuem esse tipo de mecanismo, né, os ladrões acham mais fácil invadir as propriedades. Tá certo. Outra notícia aqui do Jornal Progresso interessante, que a Guarda de Segurança e de Trânsito poderá atuar no estacionamento rotativo. Ainda não tem uma novidade sobre o estacionamento rotativo pago na cidade. Não temos evolução desse projeto, né, que está lá na Câmara dos Vereadores, aguardando então a apreciação. Mas a gente conversou com o presidente do Conselho Municipal de Transporte e Trânsito aqui de Montenegro, e ele falava então que o Conselho deu parecer favorável ao Executivo Municipal em relação a esse projeto, mas fez o apontamento de que desde que este tenha fiscalização. Então, para que o estacionamento possa voltar a funcionar, o Conselho indica que já se tem uma fiscalização prévia para evitar transtornos, né? Assim como a falta de pagamento da taxa de estacionamento. Lembrando que a Brigada Militar não tem poder de atuação nesses casos, então muitas vezes no passado era chamada e acabava não conseguindo fazer nada. Então é preciso que haja um agente fiscalizador, né, indicado pelo município. E pode ter dois formatos, né? O formato antigo, que era
realizado pela Sociedade Espiritualista, né, de algumas moças recolhendo o valor, ou uma guarda de trânsito específica criada por lei que poderá fazer esse serviço. Isso mesmo, isso está sendo averiguado, ainda analisado, né, de qual será a melhor forma. Tá certo, Clarice, ficamos por aqui com o estúdio aberto. Valeu, obrigado. Até mais. A gente volta amanhã com mais uma edição. Até mais, pessoal.